uma administração de empresas, e de 2003 para cá, eu me apaixonei pelo tema, e eu vivo para sensibilizar as pessoas sobre o que é a segurança. Essa é a minha principal função. Então, eu sempre digo uma coisa, se vocês assistirem todas as minhas aulas, qualquer lugar que eu vá, eu digo que eu estou investindo no Zé Ninguém, para o dia que o Zé Ninguém for o Zé Alguém, a biossegurança já faça parte do seu sangue, do seu conteúdo, do seu pensamento, da sua paixão, e quem sabe um dia a gente vai ver biossegurança. A gente pensando que bio é o quê, gente? Biossegurança é? Facilzinho. Entendeu? Simplesmente, se você um dia te perguntar o que é biossegurança, você vai dizer o quê? Segurança da vida. Mas, então, biossegurança pode estar no hospital, pode? No teu carro? Pode. No teu carro, você vê biossegurança como? No cinto, você. Então, pode ser uma ideia. Você vê como isso aqui no aqui. No teu carro e a manutenção do A carro. manutenção do carro. O que mais? Alguém vive de segurança da... Será que os outros sabem qual é a regra de como se dirige um carro? Será que a população sabe quando é verde eles têm que parar para atravessar? Então é importante que a pessoa que não está naquele ambiente conheça as regras para que não cause um acidente também. Se ele atravessar um local que eu estou esperando, pode causar um acidente. Vocês concordam? Sim. Sinalização é de segurança? Palma de sinalização, todo mundo sabe, permite parar, permite para a esquerda, curva perigosa. A gente sabe que a segurança da vida e ela não está só presente no hospital, como você disse. Isso está falando de forma legal. Ela está presente em todos os campos. Em todos os campos, tem risco, em todos os campos nós podemos adotar uma postura de prevenção e limitação desse risco. Entendeu? Quais são os agentes de risco que você conhece? Vírus é o que, gente? Agente biológico. Gente, tem agente físico. Exemplo de agente físico. Luz, ar-condicionado. Muito calor, muito frio. A temperatura, a umidade. Isso é um agente físico. Como as pessoas consideram isso como um agente de risco. Mas se você trabalhar no frigorífico, você vai sentir que o frio é um péssimo companheiro para você. Concorda? Então, todos os lugares têm agente. Olha só, em todos os ambientes tem. O principal que você pode checar aqui é o tamanho da cadeira. Você se sente confortável com essa cadeira? Não. As mulheres pequenas até ok, mas os maiores devem ficar de grandão. Inferno, né? Isso é um risco de? Econômico. Né? Um outro risco é o ar-condicionado. Qual foi a última vez que foi trocado o fio? E tem, eu acho que vocês vão ter mais, uma saturação do oxigênio, que eu cheguei aqui, com relação ao produto químico. Tem alguma facilidade de química no corredor. Quando eu entrei, eu senti. Mas você já se acostuma. Eu não significa que os povos ficaram acostumados, porque eles não estão no ambiente que vocês estão pouco a pouco estão tomando aqui. Então, em qualquer ambiente, a gente vê que tem riscos que a gente vê que a gente pode ter atitudes para minimizar, tá? Agora, vocês acreditam em risco zero? Não. Por que não acreditam? É impossível. Hã? É possível. Olha, outro dia tem uma aula com um garoto técnico lá no curso de Psicologia Parlamentar e ele defendeu arduamente a questão do risco zero. Não é que alguém te impõe isso que você tem que fazer dessa forma. Ele acha que o risco zero é uma meta a ser atendida. Então ele existe que ele toda mulher. Olha como o cara é filosófico, um pouco desse teu bem do ponto de vista. Então, para existir por ser uma meta, o objetivo é ser alcançado. Mas eu discordo. Bem? Então, a gente vai estar conversando sobre produção de segurança em ambientes de saúde. Bom, olha só, cada vez mais nós nos deparamos com diferentes riscos de diferentes tecnologias, de produtos e processos que podem causar saúde ao nosso, influenciar a nossa saúde e a do ambiente. Vou dizer um aqui. Estudo avaliará o impacto de celulares na saúde de 150 mil pessoas. Todo mundo tem celular no final? Sim. Eu não. Eu acho que eu sou a única que não tem. Tem mais alguém que não tem? Então, vocês estão usando um equipamento que ainda não está testado 100% se
se ele oferece ou não risco para a sua saúde. E a gente lê isso no jornal diariamente. Essa notícia, eu destaquei. Mas não é uma notícia tão antiga aqui. Achei na internet que eu vou falar para vocês. Então, todo dia, alguém inventa alguma tecnologia, algum produto, algum processo que pode causar dor no mundo. E aí, as coisas vão ficar seguidas. Outra aqui, por exemplo, o Brasil é o único país que reduziu o CFC da ONU. Tá? Então, os equipamentos. A gente tem na geladeira, a gente tem uma série de carbonetos, substâncias mais interessantes. Entendeu? E está no presente, a destruir a camada de ozônio. E são isso. Tem muita gente que conversa sobre isso, que discute sobre isso, que vê como minimizar. Todo o mundo inteiro está sensibilizado e tentando minimizar esse uso desse do CFC para afetamento da saúde humana. Ali, ó, metalurgia da China, um processo que contaminou as crianças, que assim foi. Pena que a gente não tem tempo para mostrar para vocês um vídeo que eu passei agora, acabei de dar uma aula, que era sobre uma contaminação que aconteceu na Escócia, em 1996, com mais de 1.000 mortes. Todo o problema foi causado por uma contaminação alimentar de uma E. coli da 1957. Vocês já ouviram falar disso? Não. Então é muito interessante pensar que a gente consegue, eu vi na internet, a gente já consegue ver alguma coisa desse tipo. Então o cara não tem higiene e ele contaminou na carne e aquela carne foi contaminando outras substâncias porque ele passava a faca e toda uma população entrou em crise, levou crianças, levou idosos e higiene alimentar é um fator de risco de esquece. E higiene alimentar e higiene laboratorial são irmãs parceiras, eles andam juntos. Tá? Então a gente vê pessoas no laboratório lavando de coisa da geladeira, a gente vê copinho em cima da mesa. Se tem um copo em cima da mesa, não estou bebendo em cima da mesa. Quando você botar água, levar a boca, toda aquela sujeira que estava naquele ambiente, depois todo o seu copo, entra para dentro do seu corpo mesmo. Entendeu? Você vai ao banheiro fazer xixi, um homem, a altura do homem para o vaso, quando ele urina, sobe uma onda de mijo, contamina o ambiente. E ele está mastigando chiclete, sai a bolinha de dentro da boca, capta aquela nuvem de xixi e entra dentro da boca dele. Eu deveria ter uma placa em todo o banheiro, proibido mastigar chiclete aqui. Se você pensar, não é o melhor local de comer chiclete, porque alguém mastiga chiclete sem fazer bolinha? Mentira. A bolinha baixa parte e comer chiclete. Então, numa análise de risco, existe uma abordagem bem técnica de estimar o risco, identificar, classificar, medir, avaliar as consequências da população. Existe uma outra que é administrar. Quais são as políticas institucionais? Quais são as políticas da União sobre amianto? Alguém sabe? Vocês sabem que é amianto? Alguém conhece alguma coisa que é amianto? Pouca. Parabéns. Você sabia que é proibido transportar amianto, qualquer material de amianto a bordo, no avião? Sabia? O amianto solta um pó constante. No avião, o que a gente precisa? Um ar viciado. O pó, ele fica dentro do... Ele é filtrado e passado pelo todo. Você então estaria respirando. Não pode fazer amianto nem mesmo no subsolo do avião. Tão perigoso que é. E todo mundo tem ou já teve uma luva de amianto. Amianto. Primeiro tinha, quando eu trabalhava na importação, eu ia liberar bulbos de vacina de poliomielite, material que vem normalmente congelado, contém a baixa temperatura, e para que eu pudesse pegar o material, eu tinha uma luva de amianto. Hoje em dia não se usa mais esse material, é cancerígeno, é banido. Né? Existe um grupo que diz o seguinte, que você pode fazer proteção e as pessoas então poderiam usar amianto.
Porque é fator econômico. Então, o cara acha que vale a pena tu correr, porque não sei o que, vai estar subindo. Então, quais são as políticas públicas, as legislações que definem as prioridades, os recursos para se proteger desses riscos ou minimizar esses riscos que a gente localiza nos ambientes? Isso é uma análise de risco. E como comunicar tudo isso para esse cara aqui, como fazer a comunicação chegar nele e ele entender. Isso é uma abordagem técnica de análise de risco. Então, eu faço isso. Eu vou no ambiente, eu detecto quais são os riscos naquele ambiente. Eu chamo colegas para medir a luminosidade, o ruído, a temperatura, e faz todo um relatório, se o ambiente está de acordo ou não está de acordo, e quais são as medidas preventivas para minimizar aqueles riscos e como o profissional tem que trabalhar nisso. Você não tem alternativa, você tem que entrar no conselho eu tenho que trabalhar com nitrogênio líquido, trabalhar com amostra biológica. Qual é a proteção que então a gente tem que prever, prover, e você tem que saber por quê para poder se prevenir. Isso é uma análise técnica de risco. Então, a informação, ela vai ser fundamental para que você possa decidir se vai ou não tomar aquela atitude. Então, aí está o Calvin reclamando com a mãe sobre o efeito estufa. Pô, comigo, né? Está acabando, né? Que raio de planeta tu me deixa? Você é no português de Portugal. E ela vai dizer, o cara está reclamando, vai na esquina sem carro. E aí ele diz, pô, mas ninguém me falou antes sobre as calotas polares. Então, qual é a sua informação, sua posição contra ou a favor de um fato, se você nem sabe que corre o risco? E aí eu pergunto, qual é a sua posição com relação à transgênica? Gente, o Kinder Ovo é um ovo transgênico. Não está uma galinha. A soja do Kinder Ovo, ele não está, leite de soja do Kinder Ovo é transgênico. Então você come Kinder Ovo, e Kinder Ovo é produto de baixo nível transgênico. Todo mundo come aquele sucate, né? Sucate. Hã? Eu fico também tomo. Todo aquele suco é transgênico. E a gente consome sem ter. Gente, você pode ter uma posição de que você não vai comer, porque você não sabe se faz mal ou não, se você não tem a informação sobre o produto, sobre isso. A única que eu estou mostrando por isso é que informação é fundamental para você saber, então, eu vou ou não, eu aceito ou não estar naquela situação de risco. Se você não tem informação, você nem pode tomar decisão nenhuma. Por exemplo, eu dando aula para surdos e mostrar para ele este símbolo. O meu são outros. Símbolo de quê? De quê, menino? Você ouviu? Então, você não sabe o que é? Você, como surdo, morreria de choque elétrico. Ele também não sabia. Então, o que a gente vê? A pessoa, por não ter sinalização, e nós falamos que sinalização é biossegurança, é uma barreira primária e secundária de proteção. Você pode... Te falta a informação. Então, você não sabe que aquela rede está em eletricidade. Você pode morrer ao tocar nela. Foi justamente isso que está fazendo a minha aula. Morria! Ela também foi. Então, a informação passa a ser primordial. E que a gente percebe que as interpretações das pessoas que não são consideradas leigos, eles levam em conta as crenças e convicções. São leigos, eles veem um risco a partir do que eles acham que deve ser e como eles devem se proteger. Tá? Bem diferente daqueles que têm uma visão técnica e científica do assunto. Então, por exemplo, essa aqui é uma figura que mostra muito bem essa situação. Todo mundo dele dentro de pequenas células quadradinhas. Você conhece o seu pequeno ambientezinho aqui. Tá? As barreiras, tudo impedem a gente ter uma visão geral do que está acontecendo. Até mesmo para os especialistas de risco. Por quê? O cara é o máximo em radiação. Ele não entende nada de risco biológico. A gente vai fazer uma equipe de trabalho
mesmo nosso colega se formando em biossegurança, ao final ele vai ter, até de segurança, uma visão completa de todos os riscos, capaz de analisar todos os ambientes, sobre todos os agentes, sobre o somatório. Tá? Então existe. Agora, mais ainda, são aquelas pessoas que estão aí, que acreditam que é dessa forma. Eu conversando com uma colega, eu perguntei, quando você se sente? Eu pergunto, se eu pergunto, fecha os olhos. Vou te fazer uma pergunta. Você vai responder o que você pensou. Quando você pensa em segurança, você pensa em quê? Alegria? Proteção? E você, quando eu perguntei para ela, pensou em quê? Nada? Alguém pensou em alguma coisa? Capacete. Carinha da Petrobras com capacete. Então, a menina pensou na casa dela. Ela se sente segura quando está dentro de casa. Aí eu entreguei para ela tem que fazer um seminário de 28, como eu estou um artigo sobre segurança fácil em casa. É uma neurose do ser humano, cada vez que passa, coloca a sua casa mais protegida, com câmera, com porteiro, com rede elétrica, e aí você efetivamente está seguro no ambiente? Depende. Então, o que a gente vê é que o jeito que a gente vê segurança ou proteção, se a gente pensa que é só dentro da casa da gente que a gente está protegido e casa é o ambiente mais seguro, a gente não consegue que quando a gente abre a janela, a gente pode ter uma bala, a gente sai de casa, a gente pode tropeçar, né? E outra coisa, a gente nunca sai, que a gente passa o tempo todo dentro de casa. A hora que a nossa empregada entra na nossa casa, a hora que algum alimento entra na nossa casa, um pãozinho, uma geleia, um queijinho, presunto, acabou de entrar um bicho dentro da minha casa. Então, o ambiente, você nunca vai estar no ambiente ou em alguma situação ou se envolver em algum processo, projeto, que efetivamente você esteja seguro. Se você perceber isso, que segurança é um coletivo, e só quando todos estiverem seguros, efetivamente você estará seguro. Então não importa se você está todo equipado de EPI, se o cara do lado não está. Porque quando for a vez dele, ele vai te contaminar. Então todo mundo tem que estar efetivamente protegido. E o segurança é e sempre será de caráter coletivo. Ou todos estaremos seguros, ou nunca estaremos seguros. É a união de todos. É um processo global, único. Você não consegue que o colega faça aquilo porque ele está lhe colocando em risco. Você não é o chato do segurança. Você tem que entender que se ele descartar o material errado, você pode estar se contaminando. Se você pensar, se coisa cair em você, e você, enquanto cidadão, será contaminado por aquilo se ele descartar aquela coisa errada. Todo mundo concorda que o peça importante, você sabe o que é peça importante? Que é? Material Exemplo? Uma lâmina, um bisturi. A gente sabe que a peça importante tem que descartar como? Ok. E como é que vocês descartam para ele babiar na casa de vocês? E como é que eu vou saber que você não tem AIDS, não tem tipo, hepatite, não tem? E aquele cara que está colhendo lixo, não quer saber? Não sabe? Então você não tem um comportamento correto, sua responsabilidade social de ver aquele risco de contaminar um outro colega, uma outra pessoa naquele ambiente. Vocês estão percebendo como é a situação? À medida que você toma isso para si, você vai pensar em todos os seus processos, todos os seus trabalhos, e como você pode minimizar não só para você, mas para a sua família, para o seu colega, para o vizinho, para o ambiente escolar, no ambiente de trabalho. Aí meu filho, desculpa, porque cada vez passa mais neurótico, mas é um pouco, sempre revisando o que nós estamos fazendo. A última viagem que eu viajei com a minha orientadora. Eu cheguei de viagem no hotel, peguei a mala em cima da cama e abri. Ela ficou grande, biossegurança, a senhora é, né? Acabou de contaminar quando você vai dormir com uma mala que eu estou na rua. Como é que é? A gente tem que estar sempre pensando nessas coisas. Quem? Então, olha só. A análise de risco, ela requer do cara de toxicologia
economia, um cara de engenharia, um cara de saúde pública, um cara de estatística. Certamente vocês, enquanto biofísicos, terão muito a contribuir. Então, uma área que vocês podem pensar seria uma área de segurança laboratorial, de trabalhar nisso. Tem muita coisa, tem muito paralelo nisso. Porque você tem duas expertises, a biologia e a física unida. Estou montando um curso de especialização em biossegurança para levar para o Peru. Preciso trabalhar o módulo de segurança química e segurança física. Eu tenho que levar dois especialistas para trabalhar esse módulo. Se a gente tivesse esse conhecimento muito, era um cara ganhando hora-aula em dólar, diárias de passagem, no único momento, em vez de passar só 4 dias, estaria passando uma semana trabalhando no exterior. Então, para que serve isso aqui? Serve precisamente para a proteção de vocês. O risco, eles não estão limitados temporariamente a futuras gerações que podem ser afetadas. Um cara de Chernobyl, se ele conseguiu sobreviver, se ele conseguiu ter um filho, o filho dele já herdou todos os problemas que função da exposição que ele teve, né? E eles extrapolam as barreiras de fronteiras. Então, uma coisa que começa, acredito que já viu, não sei aonde, bate aqui. Uma suspeita do dedo do cara, daqui a pouco, papapá, bate aqui. Então, não dá para você conter aquele bicho, pegar aquele camarada, embrulhar, saber o que você fica ali, até acabar, o próprio embrulha esse aqui, bota por ali, bota... Não dá. A coisa se espalha, a coisa se estende, a gente tem que estar sempre seguro, sempre observando, sempre trabalhando. Então, nessas duas figuras, onde é o risco e o perigo? O perigo é o mar, o risco é você se afogar. Será? Eu acho que é. Perigo é sempre o mar. Porque se fosse assim, durante o navio não teria risco nenhum, concorda? E aí, outra coisa, eu vou mostrar para vocês, nós vamos ter que fazer esse filme. Mas observe então o seguinte, presta atenção. Se fosse um navio, se risco fosse um navio, qual seria menos risco? O maior. Calma aí. O maior? O menor? Maior porque tem mais distância. Não está no menor e no maior barco. Tu é especialista de quê? De remo? Vai de remo que você vai chegar bem. Você sabe tudo de vela? O menor risco de vela para você. É uma coisa que você domina, você conhece, você sabe manejar. Então, se o cara é um especialista de remo, a cabeça no oceano, você é cansativo para ele. Mas ele está mais seguro andando naquilo que tem risco aqui. O risco, o perigo é sempre o oceano. Sempre, sempre. A gasolina é o perigo. Como é que nós vamos usar a gasolina, é que está o risco. O risco é sempre um fator humano diante daquele perigo. A probabilidade do humano saber ou não operar aquele perigo. Então, volto a falar que é fundamental a capacitação, a informação, o domínio do que nós estamos fazendo. Se você nunca trabalhou com uma multicanal, você não é multicanal. Não? Você nunca pipetou uma multicanal ou uma monocanal. Se você não sabe fazer isso, invariavelmente você vai gerar aerossol. Alguém sabe que é aerossol? Não? Alguém já espirrou? O que sai do nariz em vapor é um aerossol, de espirro. Quando você passa o desodorante, a nuvenzinha de perfume é um aerossol. Quando você abre, por favor, quando vocês abrem um pacotinho de adoçante e vou botar no café, aquela nuvem de açúcar que sobe é um aerossol só em pó. Então, a gente tem que prestar atenção no que nós estamos fazendo, conhecer o que nós estamos fazendo, trabalhar com confiança, com todos os equipamentos de proteção, para efetivamente a gente estar trabalhando, minimizando aquele agente de risco. Então, uma diarista limpando uma janela. Será que ela percebe o risco das atividades? Ela não percebe. Ela não percebe. Concorda? Não. Ela está percebendo. Será que isso percebe? Qual é o risco desse rapaz? Ser levado para baixo. Ser levado para baixo. Já tinha levado o sol também. Hã?
A pesquisa do aerossol, não veio. Porque isso também é assim, ó. Deve ter mentido uma coisa ali do outro. Olha só. Principalmente um risco ergonômico. Quanto tempo ele consegue que os seus músculos fiquem estendidos segurando? A coluna. Certo? Né? A gente vê. Então, todo o risco daquela atividade, tá? E essa, gente. Então, o cara que percebe que a atividade dele está em risco, e pode ter uma fagulha, ele usa um óculos, ele está de capacete e luva, concorda? E adaptou ali o protetor facial do jornal. Qual é o maior risco que ele vê? Gente, a fagulha. O que ele vê? Ele tem que ser todo protegido. Aquele Tá óculos certo. não nada também. O que vocês acham dessa? O que acontece se o plástico pegar fogo? Vai aderir a pele, gente, ó, vai aderir a pele e vai tapar todos os poros. Meu irmão, que morava no Brasil, eu fui morava nos Estados Unidos, o primeiro ano dele passou mal pra caramba lá. Uma das tarefas milhares de pessoas que arranjou era trabalhar numa lavanderia. Vamos lá, a lavanderia você abre, enchia de roupa, apertava os botões, fazia um ciclo, quando você terminado, ele abria e tirava as coisas. Um dia ele fez isso, quando ele abriu, a máquina tinha quebrado, ele estava desacerto, não verificou que o ciclo não tinha acabado e caiu água quente em cima dele, desceu da cintura para baixo. A sorte dele que estava com aquelas cuecas que estava cansando, com a calça comprida, mas a água quente encharcou o tênis dele. Na mesma hora ele desmaiou, tal foi o dano. Quando chegou no hospital para tirar as meias, arrancou todas as peles dos pés dele. Então, da onde estava a meia, ele já perdeu todo, ele ficou sem as peles dos pés. E naquele, pegou uma infecção bacteriana, aquela bem forte, porque aquele local onde ele trabalhava era altamente salubre, e estavam lavando roupa de cama suja, toalha de banho suja. Aquele caldo de bactéria caiu em cima dele, quente, né? E cozinhou, tirou a pele. E aí, no final, ele teve que tomar medicamento em casa, porque não podia aplicar o antibiótico no hospital para não ter a resistência. Enfim, uma série de danos. A gente vê que, em qualquer atividade, atenção, cuidado, observar, conferir se o ciclo acabou, ver isso não fazer. A gente tem várias situações no nosso ambiente. Né? Agora, subestimar o risco ou superestimar também dá problema. Um cara vai montar cavalo e colocou uma rede de segurança em volta. Botou duas rodinhas e o cavalinho tem um antiderrapante. Tem cinto de segurança, tem sinaleira, tem luz, tem capacete, enfim. Gente, onde é que esse cara vai? Ele não vai a lugar nenhum. Concorda? O cavalo não vai conseguir andar. Mas eu coloco o seguinte, quando você superestima o risco, e aí você toma uma milhar, você acaba ficando uma pessoa tão neurótica que não vai conseguir fazer absolutamente nada. Gente que tem pânico, o que acontece com o pânico? Ela superestima todos os riscos. Então ela vive com quanto medo de fazer qualquer coisa que pode haver uma probabilidade de fazer alguma coisa. Não é isso levado ao grau do risco. Então, ou você subestimando, ou você superestimando o risco, é ruim. E isso acontece em qualquer profissão. Vejam só esse exemplo. Olha só, é um artigo publicado sobre a avaliação de condutos de segurança no laboratório do próprio dentário. Ele foi feito, publicado em 2004, e ele traz um estudo de 39 laboratórios que fabricam prótese dentária, dente, né, aquela chapa, aquela coroazinha, tá? Na cidade de Jacareí, São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba. O ano da cidade interior, é próximo da grande São Paulo, um estudo super próximo da gente. Então, foi perguntado se eles acreditavam na possibilidade de infecção cruzada do consultório odontológico para o laboratório de prótese. E foi perguntado sobre a possibilidade de infecção cruzada do material através da bancada onde eles trabalharam. E foi perguntado também sobre a possibilidade de adquirir doença infecciosa durante a sua prática profissional. Os que acreditavam eram 29%. 70% diz que não. Sabe o que
Tinha que doença? Houve um processo antes de você começar a trabalhar no dente? É um absurdo. Aí você começa a pensar, será que as pessoas que trabalham nesse local percebem o risco que estão expostos e percebem que expõem a outros em risco? Quem já não fez um molde que foi pro próximo, o cara que voltou testou? Na hora que voltou, o seu médico lavou para botar dentro da sua boca, esterilizou, passou por coisa, passou por um jatinho de alguma coisa, você podia ter sentido alguma coisa que eu às vezes eu só tenho que pensar nisso. Não, você 70% não acredita que o material que veio do consultório dentário do consultório do dentista vai contaminá-lo. Tem muitos estudos de contaminação já de Addison com médicos. E uma outra coisa muito importante, perguntaram, você desinfeta escovas de pedra, brocas, moldeiras, modelos, peças protésicas, aí, gente, aquela coisa que enfia na boca da gente para tirar o molde, só 6% esteriliza. Para você ver que o cara que tira o seu molde usa no próximo sem lavar. E aí vai no outro, no outro, no outro. Será que é tão longe? Será que nós estamos tão longe do cara que coloca aquela máscara de plástico no rosto? Não estamos não, cara. Não estamos não. Quando eu vou fazer a inspeção, eu vou mostrar o seu trabalho. Eu entro, o chefe da pessoa inspetora. Você está monitorando o que você está trabalhando. É impressionante. Aqui, a menina estava na boca. Isso é o de menos. A postura de trabalho que a gente tem é muitos erros. E a gente acha engraçado que o cara tem menor patriarca para trabalhar com aquilo. A gente não percebe que a gente está em isso colocando. Presta um serviço para a gente. É na tua boca que faz isso. Então, o que a gente vê? Em cotidiano de estudo de pesquisa, mas também o cotidiano de clínica veterinária, mas também o cotidiano de fábrica, mas também o cotidiano de odontológico, tá vendo? O cara que faz tatuagem em vocês, o cara que faz acupuntura, estão normatizados o trabalho dele na NR32. Alguém sabe o que é uma NR? É uma norma regulamentadora medida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Todas as áreas de saúde que prestam serviço à população estão regulamentadas suas atividades pela NR32. Então, essa galera que eu acabei de falar tem que atender a NR32. Então, nos institutos de pesquisa, que é o nosso caso, o mesmo de vocês, existe uma grande possibilidade de contaminação de agente patogênico. Só é agente biológico? Só é agente patogênico? Gente, acabamos de conversar isso no início da aula. Só tem agente biológico? Não. Isso econômico, não é? Então a gente vê que em qualquer ambiente, no hospital, na clínica veterinária, na clínica odontológica, na casa da gente, não importa, estão presentes outros agentes, que não só o agente biológico, que não só o patogênico. Então, mas no ambiente de pesquisa, se caracteriza mais na área de pesquisa biomédica, mais agente patogênico. Mas nós não podemos esquecer os outros. E muita gente toma todo o cuidado para estar manipulando um agente de risco, um micro-organismo classe 2, em 3 no de escala, um exemplo de micro-organismo classe 3 no HIV. Então, como é que a gente faz numa linguagem bem simples, e aí vocês vão poder construir depois a sua. O classe de risco 1, você convive com ele e não fica doente. Exemplo, uma bactéria que está naquela Yakult. Ele está lá, faz até bem para você. O classe de risco 2, você fica doente, toma remédio e vai ficar bom. Não tem. O classe de risco 3, você pega a doença, tipo isso, fica doente, toma remédio o resto da vida, mas não vai ficar bom. E o clássico 4, pegou? Pegou aqui e morreu ali. Pegou aqui e morreu ali. Se você, por exemplo, recebeu um cadáver com essa bola, qual é a taxa de risco
E a gente não vai ficando velho, a memória vai passando. Então informática é mais computação. Mas tem outro nome, eletrônica e computação aqui no estudando, tem um nome mais complexo. Bom, e o que ele ia fazer lá? Ele ia abrir um canal. Né? Então, eu tenho um amigo, bom filho para mim, filho de uma amiga, grande amiga minha. E ele passou em farmácia e estava fazendo aquela parte de patologia. E o cadáver, que é usado na universidade, como é que ele é conservado? Qual é o maior risco? E ele manipulava o cadáver com uma luva de procedimento comum. Eu dei para ele de presente de aniversário caixa de luva nutrida. Eu soube uma vez que uma pessoa que trabalha no plano, ela estava grávida e ela descobriu que ela estava tendo complicações devido à radiação. Ela não entendia por que ela estava ficando acumulando radiação. É porque ela passava do lado do hospital para ir para o trabalho e passava exatamente da parede com uma tela de raio-x. E ela sempre, quando ela passava, ela tomava uma carguinha. Bom, então eu pergunto para você, o seu dentista cobre a sua tireoide com uma placa de chumbo quando ele tira o raio-x do seu dente? Nunca tirou o raio-x? Bendito a Deus. Um dia vocês cobram? Não. Então, obrigado por lei. Qual foi a última vez que vocês tiveram qualquer dentista? Não, qualquer raio-x. Qualquer raio-x. Ah, não. Dentista eu nunca tirei. Dentista. Mas alguém cobre a sua tireoide? Então, próximo, como é que ele vai saber se você tem um problema de proteína ou não? Como é que ele vai saber que aquela dose é a dose necessária para você estar doente? E aí? Só volta aqui. Tem que botar onde? Na marcada de tireoide. Bom, a gente lembra que vocês não viam isso. Onde estão os tireoides? Tá bom. Aí, voltando aqui. As situações de risco, elas têm de ser inversamente proporcionais à capacidade do sujeito. Quem é o sujeito? É você e eu. Se perceber como parte e elemento do laboratório, do instituto ou mesmo da sociedade, que influencia-se por ele influenciar. Quando você se vê como corresponsável por tudo aquilo que acontece dentro do laboratório, a tua postura de trabalho vai modificar. E quanto maior essa percepção de corresponsabilidade, menor a possibilidade de risco. Por quê? Se risco é o seu comportamento diante de um perigo, você não vai alterar o seu comportamento. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Tá? Esse é um conceito de que é bem social, no caso. Se eu sou a sociedade e a sociedade me influencia, isso é possível. E no laboratório é a mesma coisa. Então, como conter o risco? Vocês entendem a ideia de contenção? Hã? Você entende, Bruno? Eu acho que sim. Eu tenho aqui na frente. Vixe, já era. Vou aparecer na gravação. Vai aparecer bem aqui na gravação. Bem aqui. Eu vou explicar para vocês o que é contenção. Filma aí o Galvão. Deixa eu sair, Bruno. Você não tá Vai tentar. Eu estou tirando uma caixinha dele aqui. Vai! Vou fazer isso. Não tem graça isso. Tem que fazer. Vem aqui. Você não quer ser Vai. Você não quer ser contigo. Vai, garoto. Vai. A ideia de contenção é essa. A atividade, ela tem que ficar contida naquele ambiente. Havendo risco, tudo ali vai ficar bloqueado. Vai dificultar que aquele risco, aquele acidente, transpasse aquele universo que está ali. E aí vocês assistiram esse filme, não assistiram? Então o que a gente vê nesse filme? O laboratório foi construído dentro de critérios rigorosos de contenção, mas
mesmo assim, o cara conseguiu roubar a amostra. O roubo da amostra é uma questão de biossegurança ou é uma questão de biosseguridade? Alguém consegue perceber a diferença de biossegurança para biosseguridade? Gente, biossegurança é preocupação também com o ambiente externo do laboratório, não contaminar as pessoas. Biosseguridade está mais relacionada a sigilo de informações, a guarda em segurança de amostras biológicas de alta potencialidade de contaminação, o que você pode fazer com bioterrorismo. Então, a biosseguridade é câmera de vídeo, é controle de acesso, é controle de informações, são sistemas computadorizados, monitorados. Então, vamos deixar aquilo para fora. Mas é mais uma ação programada de acontecer, entendeu? Então, a prevenção para que uma biossegurança, um acidente, foi sem querer. O outro é proposital. Você entra na instalação para roubar. Então, toda instalação tem que ser planejada para conter aquela informação, aquela amostra, que ela não pode ser roubada para um dano posterior. A biossegurança existe a probabilidade de acontecer um acidente. E a coisa não. Está sempre trabalhando com a possibilidade de uma pessoa estar programando uma ação de dano a partir dessa amostra que estão ali. Então, o que a gente viu nesse filme? O ambiente foi todo montado para conter o risco. Se vocês viram o número 1, vocês sabem que todo laboratório é lacrado e todas as pessoas que estão lá mortas. Imediatamente está na cama. Eu tenho horror esse filme. Maurício e meu marido adoram, claro. Aí, para cada um filme desse, a gente tem que ter dor de amor, de romance, entendeu? Musical, para compensar. Mas o filme passa, tem um grupo de pessoas, abre o laboratório que está em contenção, entram para ver o que aconteceu, se contaminam, pega a humanidade e aí nós estamos no 3 ou no 4, né? Eu sei que se não tivesse entrado, nunca teria acontecido nenhum filme. Mas a gente percebe que o sistema foi feito para conter, matou todo mundo e conter o risco lá dentro. Mas mesmo assim, ao entrar, começa a construção do filme. Você vê que o cara sai igual. Aí você vê contenção de transporte, a gente vê, dá para você ver como manipular uma amostra de risco biológico de periculosidade, como transportar uma amostra biológica. Você sabe como transportar? Eu não. No Brasil, qualquer material infectado para transportar daqui para a Fundação Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz para Belo Horizonte, da Fundação Oswaldo Cruz para os Estados Unidos, tem que ser transportado numa tripla embalagem. A embalagem tem que atender às normas da IATA e, se houver um acidente, tem a primeira amostra dentro de um canister, que é a segunda embalagem primária, e depois aquilo está dentro de uma caixa de isopor com gelo, depois dentro de uma caixa de papelão. Tudo embrulhado no papel absorvente. Se quebrar, o papel vai absorver e você vai conter aquele risco de uma forma mais interessante. É o que eu mostrei com você. A amostra vai querer sair e o sistema vai querer abafar, querer conter o acidente. Então, existe chance de escapar como você escapou? Existe. Mas a intenção da contenção é imobilizar, é lacrar aquele ambiente que está contaminado. Assim como o filme mostra. Alguma pergunta? Então, se a gente vê esse filme, claro que as mortes não. Mas a partir daí dá para a gente tirar uma série de discussões. Vocês viram a menina entrando de jaleco aberto pelo laboratório, procedimento correto. Entrando pelo cafezinho, procedimento correto. As pessoas acabam se acostumando com aquele risco e minimizam suas ações de proteção e colocam-se em risco desnecessariamente. Bom, então o que é o termo de contenção? O termo contenção é utilizado para descrever os métodos, as barreiras de segurança utilizadas nos laboratórios, nos hospitais, nos biotecos. O objetivo, justamente, é reduzir a exposição da equipe no ambiente dos agentes potencialmente perigosos. Então, a gente sabe que para a proteção, como barreiras de proteção, elas podem ser primárias e secundárias. Quais são as barreiras primárias? O que a barreira primária visa proteger? Alguém sabe? Hã? Pode? Não entendi a sua resposta. Pode. As barreiras primárias, elas visam proteger o ambiente interno do laboratório. E as barreiras secundárias visam proteger o ambiente externo do laboratório. Então, para proteger o ambiente externo, é a gente lá dentro.
é contaminar aquele ambiente. E vocês veem, por exemplo, eu estive no INEA, no Instituto de Pesquisa Animal, na Espanha, eu conheci um NB3 de animal. Nesse NB3 de animal, de 3.000 metros quadrados, cabem 12 vaquinhas, alguns porquinhos, algumas ovelhas, alguns cabritos. São 3.000 metros quadrados de NB3 animal. Quando você chega lá, você tira toda a sua roupa, guarda no armário, e aí você vai ao banheiro, xixi e tal, e passa por uma porta. Passando por uma porta, no meu caso, calcinha, meia, calça comprida, uma blusa de malha e um casaco, uma outra de sem botão no meio. E meias e tamanquinho, autoclavados. E aí eu passei o dia inteiro conhecendo as instalações, ver como era o esgoto, como era o tratamento. E todo cara que trabalha com segurança é apaixonado por esgoto. A gente sempre fica curioso. Como é que eu preciso do esgoto aqui? Como é que eu preciso da água aqui? Eu tenho mais tempo conhecendo as instalações de apoio técnico do que propriamente de experimentação. Aí passamos lá, conversando, papapá. Para você ter uma ideia, nesse local tem uma cafeteria, tem um salão de jogos e tem uma área de comandos. Tão grande que é. Tem uma lavanderia, porque toda a roupa lavada usada é lavada lá. Tem uma central de esterilização. Lembrando que vaca, toda a comida da vaca é previamente esterilizada, todo o corpo da vaca passa a ser esterilizado, toda a água que a vaca passa a beber tem que ser esterilizada. Só para a vaca entrar nesse local, ela entra numa sala que é no quarto disso aqui, aí dá um banho na vaca, baixam toda a carga no programa da vaca e aí ela vai andando até chegar no corral dela. Trabalham com vírus 3, língua da sul, grande impacto na economia. Quando você vai sair desse local, a primeira coisa que fizeram foi que tirar o óculos e esterilizar. Galera que usa óculos aqui, sei lá, você gosta de quanto frequência no dia? Hã? Deveria lavar sempre. A forma como você lava as mãos, deveria lavar. Todo dia você toma banho e lava os seus óculos. Quanto mais carga microbiana você baixar os seus óculos, melhor. Às vezes você está com forte, uma espinha. E aí? Eu fui obrigada a infectar o óculos antes de sair. Outro procedimento que eu fiz foi tossir e escarrar. Tinha que limpar. Eu ia alertar que se eu tivesse tampão, eu devia tirar o tampão. Eu tenho comunicado, eu estou no processo do Paulo, eu estudo quando Deus quer, sei lá o quê, do processo. Muito bem, Aí, tá. E tive obrigado, então, descartei toda aquela roupa e entrei num corredor. Na hora que eu entrei no corredor, fecharam as portas, a água abriu, eu tinha 15 minutos de banho. Chuveiro quente, uma delícia, uma água gostosa, lavar o cabelo, corpo, feminino, tudo líquido, não fazer nada pastoso. E eu tomo banho muito rápido, aí acabei de manchar o cabelo. Não, você tem que passar 15 minutos dentro. Aí fica, não, álcool e sair. Quando você sai do lado, você ganha 2 toalhas para se enxugar, se você tiver enxuado, tem toda uma coleção de absorvente que você escolhe, que você quer, secador de cabelo, aí você faz para maquiar, sei lá o que, se veste, pode sair. Se você entrar nesse NB3 de animal, 2 vezes por dia são 2 banhos. Se você entrar 4 vezes por dia, são 4 banhos. Toda atividade, não é como os nossos, quando trabalhamos para fazer uma reciclagem, toda atividade, aqueles profissionais são o dia inteiro, eles trabalham no nível de contenção. Então, um risco que tem lá, e que a gente não percebe aqui, e que a gente quase não fala aqui, é o estresse laboratorial. Imagina vocês viverem confinados num ambiente desse, tudo é controlado, o ar que você respira, tudo passa por um processo de configuração, controle, limpeza, Então, as barreiras primárias são todas aquelas para impedir da gente contaminar o ambiente interno, trocar a roupa, e aí secundárias são todas aquelas para proteger o ambiente externo. Então, a questão de eu ter que descartar o meu tampão, lavar os óculos, pagar a dança, tomar banho, é uma barreira secundária. Então, as condutas laboratoriais, elas tanto podem ser barreiras primárias quanto secundárias. Ok? Então, a gente vai ver um pouco mais de exemplos com relação a isso. Bom, as barreiras primárias, elas podem ser os equipamentos de proteção, individuais ou coletivos, e as condutas laboratoriais. Exemplo de equipamento de proteção individual. Equipamento coletivo. Extintor de incêndio. Você? Você? Negócio o quê? Opa, não entendi nada. Droga lá? Qual será o negócio que Depurador. Hã? Depurador.
chupuleta? Mas instalado por si só? Não. Aonde você viu o chupuleta? Mas aonde? Na parede? Não conheço. Hã? Uma cabine? Durante a loja? Uma capela de extensão química? Então o que a gente vai ver? A proteção individual são os equipamentos de proteção individual destinados a proteger a integridade física e a saúde do trabalhador. Se é individual, ele é só seu. Então não se empresta máscara, não se compartilha protetor auricular, sua luva é só sua. Então quando eu entro no laboratório para fazer uma inspeção e vejo luvas enfiadinhas uma em cima da outra, compartilhando todas as bactérias inflamadas ali, e você pega, você saber que foi o último e usa, aquilo não é um EPI, aquilo é um EP contaminado. Estamos todos nessa contaminação, abraçados, felizes. Então é impossível. Tá? Existe uma NR, como o nosso amigo já sabe, é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, a número 6, que ela regulamenta todos os EPIs do Brasil. Para usar um equipamento de proteção individual, ele tem que ter um CA, certificado de aprovação. E que vai testar e verificar no Ministério do Trabalho se aquele equipamento tem ou não ele é efetivo na proteção que ele se destina a ser. E isso é EPI. Aí a gente vê um outro estudo do Instituto de Medicina Legal em 2005. No Instituto de Medicina Legal tem o que, gente? Cadáver, presunto, botinho, né? Então, aí perguntou lá, de 81 profissionais, quais são os equipamentos que ele usa? 2? Nenhum. Máscara e gorro, apenas 2. Luvas, jalecos, máscara, 32, que corresponde a 39%. O cara que está de jaleco, luva, máscara, gorro e óculos, 12%. E quando você se corta com um perto importante, que o nosso amigo definiu muito bem, qual é o seu procedimento? 7, 24% não faz nada. Água e sabão, 48%. O procedimento correto, água, sabão e acompanhamento médico, apenas 6%. E por que você precisa ir procurar um acompanhamento médico quando você se corta com péssaro cortante, se você trabalhasse no Instituto Médico Legal? Pode ter várias contaminações, que é passou pela vida de pessoas, porque ele já estava contaminado. Mas você sabe, por exemplo, se você se cortar com um material de... se você não sabe a origem, que passa corrente por Você vai saber o que é, mas você tem que... A probabilidade de você começar imediatamente tomar remédio com gás, de ela virar e tornar positivo, se você, qual é o tempo mínimo que você tem que fazer isso, todo o procedimento do Ministério da Saúde define qual é o procedimento no atendimento com acidentes de péssaro cortante, que seja oriundo de sangue humano, né? Qual é, você sabendo ou não sabendo se a pessoa tem ou não tem, cortou, o que você tem que fazer? Profissional da área de saúde e apenas 6% tomam o procedimento de procurar o médico. Então, dá para acender um pouquinho? Só um pouquinho para eu botar o outro aqui. A vida limita a arte, concorda? Você vê que o procedimento que nós estamos acabando de falar na vida real, o cara estava sem máscara, estava de jaleco, estava de luva. O outro se pergunta, gás, e aí? Mas não, machão não precisa. E aí, esse cadáver tinha sido gastado num esgoto, e ele estava fazendo sem nenhuma proteção social. Bom, aí acontece um acidente e não tinha nenhum protocolo de prevenção. Claro que tem um pouco de vista você prevenir tirar um cadáver, ter um ralo de dedo na barriga dele, né? Mas o outro que passou com o cadáver deixou a porta, ele conteve o ambiente? Não. A ideia de contenção que você com o Brandão valeu ali? Não. Um procedimento incorreto. E quantas vezes a gente sai do laboratório e volta e não fecha a porta?
Escuta, qual é mesmo o nome ou a história do pesquisador da Fiocruz, no início do século? Eu achei um panfleto na biblioteca da Fiocruz e a memória deixa eu perder você falando. Ele foi fazer uma biópsia, uma comum, né? Eu li outro dia, ele se contaminou com tuberculose. Aí, exato. Aí o pulmão, quando ele foi cortar a cavidade pulmonar, o próximo, espocou aerosol de líquido, e o pesquisador famoso e... Aragão. Né? Como é que é o nome dele? Aragão. Queria recuperar a história dele para colocar eu li nos outro. alunos. Eu vou mandar esse trabalho para vocês e aí você coloca para ele. É um acidente numa época que Tá, ele cobra, tá? não tinha seus recursos que tem hoje, mas ele pegou tuberculose cerebral, não é isso? Parece? Sim, Enfim, justamente. no mesmo Estava fazendo tamanho. procedimento e quando abriu o pulmão, explodiu, era só, ele retirou aquilo e em seguida ele faleceu. O pesquisador, e ele tinha 20 e poucos anos, era um cara super produtivo. Eu fui ler a vida dele, eu também sou péssima de nome. E é incrível como uma pessoa que tinha tanto a contribuir e faleceu tão cedo em função dos casos. Mas naquela época, você acreditava que passando as mãos de glicerina, você poderia mexer no cadáver e a glicerina protegia você de contaminação. Então, é aí que a gente percebe que teve um processo de evolução, até mesmo nessa, porque era interessante, bom, correto fazer no período, à medida que aquilo vai evoluindo, já não é bom, a gente pode rever o seu. Nunca a gente sabe tudo, a gente está sempre em evolução. Então, a gente percebe que nos colocamos em situações de risco, e esse é um caso muito forte. Então, é uma questão de proteção, de saber o que você precisa usar para se proteger, e o que vai ser em caso de acidente, tem que andar juntos. Porque senão, você acaba sozinho. Bom, então a gente também tem os equipamentos de proteção coletiva, que são barreiras primárias, né, que visam proteger o ambiente interno do laboratório, e que são as camisas de segurança biológica, as autoclaves, e a lição todo mundo pode usar. O EPI só um pode usar. Um coletivo pode ser usado várias vezes por várias pessoas. Tá? E também tem o objetivo de minimizar a exposição dos trabalhadores a risco em caso de acidente e reduzir as consequências decorrentes disso. Condutas laboratoriais. Como eu falei, as condutas laboratoriais também são consideradas uma barreira de proteção primária. Tá? Porque elas visam proteger a pessoa que está dentro do laboratório. Então, se você tem hábito de não fumar, não comer dentro do laboratório, não são famílias. Isso é muito importante. Então, a gente vê um cara, né, só coisa errada. Então, aqui, ó, então, certo é importante, o cara, só a posição do cara, a postura do trabalho do cara é errado. Quantas vezes eu chego no laboratório para fazer uma inspeção, as pessoas são mais ou menos com aquela postura do nosso colega ali, completamente relaxado na cadeira, sabe? Totalmente errado. Ele passar trabalhando naquela posição, ele vai estar super desconfortável. Trabalhar numa cabine de segurança biológica é um equipamento de alta tranquilidade. Você não pode encostar o braço na grelha. Se você encostar o braço na grelha, você interrompe o fluxo. Você tem que estar trabalhando sempre com o braço para cima. Você tem que aprender a trabalhar com movimentos leves. Se você trabalhar com você faz uma turbulência dentro do fluxo. Então, como limpar? Para que serve a não ver? Quanto tempo que não ver? Quando você tem que desligar? Como você tem que organizar a bancada da sua cabeça de segurança biológica. Então, não pode segurar nada ao fundo encostado na parede, porque ao fundo também tem uma grelha, você interrompe o ciclo. Você tem todo o material limpo, a sua área de experimento, o material sujo. E pensa aqui, passa para cá, descarta aqui. E pensa aqui, passa para cá, descarta aqui. Você tem que ser muito organizado, porque senão você tem o quê? Insumo, sabe o que significa isso? Contaminação? Usar. Tá? E você contamina a sua amostra e se contamina. Então o camarada põe um papel dentro da cabine de segurança biológica, após aquilo, o papel está contaminado. E se ele ainda bota o papel juntinho da grelha, junto dele para ele anotar ali, também. E aquela caneta? Também. E outro dia eu cheguei no laboratório e fiquei uma inspeção, tinha uma coisa dentro da cabine. E eu não mexi na cabine, não estudei nada, tem uma coisa ali, o que é? Tirado. Era uma caneta. E estava toda mordida na fundo da caneta. Agora, se o cara trabalha de máscara, como ele conseguiu botar aquela coisa dentro da boca? Então, a gente vê esse tipo de conduta, infelizmente.
E eu já fui em laboratório que tinha uma planta. Bem, se eu estou no laboratório de plantas, você pode trabalhar na Embrapa e seu laboratório é o quê? Tem planta, concorda? Não se pode ter uma planta no laboratório, porque planta vive aonde? Na terra. E a terra tem o quê? Contaminantes, concorda? Se você traz aquilo para dentro do seu laboratório, você está trazendo um bando de amigos para morar junto com você. E se você faz uma cultura, como você vai saber se aquela cultura é a cultura oriunda do seu experimento ou a cultura oriunda da terra? E já viu uma plantinha sem uma formiguinha? E você tem nojo de formiga? Mas todo mundo tem nojo de barata. E quem come barata? E por onde andam as formigas que não andam as baratas? E você permite que tenha barata no seu açucareiro? Você espanta a baratinha, baixa não sei quantos açucareiros, bota o cafezinho, e se elas boiam, o que a mãe diz pra gente? Comer a formiga pra bem pra o... Olha! Agora a mãe deixa de comer a formiga pra tomar uma baratinha? Não. Mas é irmã gêmea, transmite o mesmo nível de... Bom, as barreiras secundárias. Gente, barreiras secundárias visam proteger o ambiente externo, certo? E elas também podem ser conduta e infraestrutura. Um exemplo de conduta que é uma barreira secundária, que você pode aplicar no seu laboratório. Se você sair de jaleco do laboratório, você vai estar contaminando o ambiente externo. E vocês não sabem, meu nervoso está comendo aquela coisa horrorosa que está frente de vocês e a quantidade de gente de jaleco vindo. Eu falei, ai meu pai do céu, só vai faltar eu chegar para dar aula e a galera está toda de jaleco. Graças a Deus o senhor não está. Muito obrigada. Mas outra conduta, não, parece não. Outra conduta, descarte de resíduo. Se a gente descarta resíduo errado, nós estamos contaminando o ambiente externo ao laboratório. O pesquisador deve, o pesquisador, não importa se ele é chefão, não importa se é o aluno. O gerador do resíduo deve segregar, neutralizar e descartar os resíduos gerados no laboratório. Então não dá para você fazer separado. Você fez agora, gerou um lixo radioativo, qual é o descarte do lixo radioativo? É em função da fonte radioativa que você está usando. Aí você vai descartar, vai anotar, porque tem que ter caído. Tem que ter isso. Qual é o descarte do produto químico? Usou, descartou. Por exemplo, você está trabalhando, contaminou um computador da pipeta com químico. E aí você vai descartar como? No laboratório de vocês faz coleta seletiva, faz de segregação de lixo, faz identificação no mesmo local. Onde é o ocupado mais próximo do seu laboratório? Dentro do seu laboratório tem uma sala de esterilização no prédio. Enquanto você não vê o seu material ser descartado, inativado, você é responsável por ele. Então eu levo os meus tubos para o restaurante Parque do Estado do Rio de Janeiro, que é o Racal, não foi? Racal é um restaurante que tem no sul, no Rio Design da Barra e no Shopping Leblon. E eles fazem segregação de lixo lá. E eles têm um controle do lixo, chama batida de lixo. Então, cada pessoa que gera o lixo ganha o seu nome. E ao final do dia, tem um homem que abre, um homem ou mulher responsável, que abre o lixo e verifica o que você está descartando. Isso evita que você roube alguma coisa, jogue no lixo, o outro pegar, tipo camarão congelado, no saco plástico, que acha lá do outro lado tem camarão. Então, evita roubo, mas evita principalmente o descarte de coisas erradas. Então, tem uma quadro, que é nossa lá, Maria. Tem até uma foto, vou mostrar para você depois. Muita cebola queimada. Aí eu vou explicar. Muita cebola queimada, o que aconteceu? Foram verificar a boca do forno, estava desregulada, estava muito forte, estava queimando as coisas. Então, controlando o lixo, eles viram que havia um procedimento para ser feito e tomaram uma ação corretiva. Isso chama de uma gestão de qualidade, biossegurança atrelada, funcionando. Aí vê que o cara descartou muito batata, casca de batata muito grossa. Uma casca de batata muito grossa está descartando batata, está descartando a casca de batata. Então, verificou que aquele profissional precisava de uma capacitação. Vai aprender a descascar batata. Entendeu? A gente pensa assim, não, mas se isso existe num
conduta laboratorial, que é considerada uma barreira secundária, além da lavagem de mãos, além de sair do laboratório de jaleco, é a segregação de lixo. Além disso, é conduta de laboratorial, é conduta de barreira secundária, a infraestrutura laboratorial. Quer dizer, como esses laboratórios foram construídos e planejados para conter? Como foi construído e planejado para conter aquele lixo que nós vimos no filme? Então, sempre que você vai construir um laboratório, reformar, e pessoas de material estão chegando, a gente pergunta quais são as atividades envolvidas naquele local. E quantas pessoas irão trabalhar naquele local. Se a gente pensa numa cozinha, o que se faz numa cozinha? Ah, quais são os equipamentos que tem na cozinha? Quantas pessoas vão trabalhar nessa cozinha? Qual é o fluxo de trabalho dessa cozinha? Então, uma cozinha é normalmente organizada, uma área de estocagem, uma área de limpeza e uma área de cozinha, de fogo. Em geral, elas são planejadas dessa forma. E tem uma razão de ser. Eles estão evitando a contaminação cruzada. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, qual é o tamanho da área. Isso também é aplicado no laboratório. Qual é o tamanho do seu laboratório? Quais são os equipamentos que tem lá dentro? Quantas pessoas vão trabalhar lá? Qual é o fluxo de trabalho? Primeiro você pluma, depois você fazer nada. Aí você lembra que o que você precisa no primeiro momento está lá no fundo e você tem que trazer para cá e. Então, assim como tem no planejamento de uma cozinha, o que você tem é a área de estocagem, a área de geladeira, a área de estocagem, a área de lavagem, a área de corte, uma bancada para cortar as coisas, ou uma bancada para preparar o experimento. Depois você tem uma área de fogo. O laboratório também tem que ser isso. Então, as bancadas elas têm que ser construídas de modo que o equipamento caiba. E que atrás dela tem uma tomada específica. Não bota Benjamin, bota fio, bota não sei o quê. E isso aí é geração de risco. O que é necessário para desenvolver essa atividade? Ah, eu vou trabalhar no MD3, eu podia estar conversando com uma pessoa e me professor o projeto do MD3 dele, que você faz para não ser gelado. Gelado é Secretaria Geral de Laboratório de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Estão construindo 12 MD3 no Brasil inteiro e a população acabou ganhando um. E eu tive acesso. Eu olhei e falei, sabe que era uma boa de você comprar? Uma máquina de fazer gelo. Aí eu MD3, que nem pequenininho, uma portátil, na Thomas. Muito interessante, dá uma olhada. Era uma máquina pequenininha de fazer gelo. Instalou um filtro, botou a máquina e resolveu o problema dele. Ele não precisa do gelo ali? Ele precisava, mas ele não tinha previsto isso no planejamento dele. E aí, cada vez que tinha que entrar gelo, cada vez que tinha que entrar gelo tinha que ser esterilizado, concorda? Porque vai entrar o gelo dentro do laboratório, mas como é que gelo pode ser de autoclavado? Dá frio o problema? Sério? Então, a gente tem que ver tudo que a gente vai precisar antes de começar a atividade do laboratório, senão a gente acaba construindo um laboratório que em seguida tem que quebrar para adaptar o que traz. Canso de ver laboratório e depois meus equipamentos, tem que passar a quebrar a porta. Canso. Os equipamentos são maiores do que as portas. Aí arranca a janela, bota um muro, tira um negócio para dentro, uma coisa, um horror. Aí eu importei na época de trabalhar em importação um focal, 250 mil, um microscópio eletrônico, 250 mil marcas. Aí quando chegou, não estava pelo elevador, não fazia a curva da coisa e resolveu mandar tirar a janela. Aí eu mandei um aviso, atenção, o seguro era house to house, ao risco, mas já chegou na house. Significa que não está mais coberto. Você só tirar esse equipamento aqui, por uma cordinha, um curso. Durante o transporte até quebrar e cair, não tem mais seguro. Sugiro que faça o seguro. Total, na época, era com 250 mil marcas pelo menos. Como as atividades eram desenvolvidas? Qual é o fluxo? Justamente para evitar contaminação cruzada. Vamos segregar as áreas? Então, nesse restaurante lá no Cascal, eles têm uma bancada só para queijo, só para doce, outra só para massas, outra só para cortar peixe, outra só para cortar galinha. Eles segregam as atividades deles por bancada. Então, a minha área de doce, quando termina a área de doce, tem uma grelha no chão e começa a área de cortar peixe, digamos. Essa grelha no chão permite que, se eu sujar aqui, eu lave o meu espaço sem parar a atividade do outro lado da cozinha. Então, eles pensaram em segregar a área, segregar a atividade. A sala de cortar
peixe é branca. A de legumes é verde. A de carne é vermelha. Ele segregava até mesmo a tábua. Que no caso não é tábua de madeira, é tábua de fio. E esse fio que pensa para você ter para mostrar para vocês é justamente uma contaminação com a qual 154 mais forte através de alimentos quando a pessoa está cortando. Qual é o fluxo de trabalho? Não, eu trago para vocês um exemplo de um biotético de alimentação que fica no prédio do lado do meu, que é o Tambor de Fonte, e a gente vai ter cada área dele. O ND2, para animal, a gente vai ter área por área, cada espaço dele para sair, ok? Então, quando você entra no biotério, você tem uma área de armário que deve guardar a roupa. Depois, você tem uma área de pia para lavar as mãos. Depois, você tem um banheiro, tá? E aí você vai sair da área de preparação, que eles chamam de paramentação, e vai entrar no laboratório. Quando você entra nesse laboratório, nesse corredor, ele é um corredor limpo. O seu Fernando está entrando todo paramentado, pronto para trabalhar. Ele vai entrar na sala onde ficam os animais. Na sala onde ficam os animais, nós estamos nesse corredor, aí entramos na sala. A gente tem os microisoladores. A gente também tem as estantes ventiladas. Pode colocar camundongos, mas pode colocar também poeiras. E aqui nesse espaço onde faz a inoculação, a gente tem todas as cabines e exercícios necessários para inocular os animais. É um unidirecional. Entra por aqui e sai por aqui ao término do trabalho. Você não retorna para aquele ambiente. Então, o que eu estou mostrando? O ambiente. E lembre-se que isso é um prédio que já existia, nós tivemos que construir um biotério para tentar atender as normas na época do biotério do nível de segurança 2. Hoje as normas são mais complicadas do que é. E pensando, quais são os animais, quais são as pessoas, qual é o custo, o que se precisa, qual é a atividade que vamos fazer, como é que nós vamos tratar depois, toda essa questão de como construir um laboratório, para ter essa infraestrutura laboratorial, no caso, o centro de experimentação animal, que conter todo o risco daquele ambiente. Ok? Aí tem a gaiola de animais, aí a pessoa está saindo por ali, a área suja, é o corredor, tá? E aí agora eu começo a descrever a área técnica, tá? Aqui, saiu o material daqui, para entrar na área técnica, que era essa área de apoio aqui, obrigatoriamente, o cara entra no corredor e tem um autocarro de porta-dúvida. Aí você vai descartar um camundongo, e o ciclo de camundongo não bate uma população de camundongo sobre o cheiro. Então nós temos um freezer, a gente congela o camundongo para esperar o dia e a hora certa de descartar aquele camundongo. Antes, ainda na área suja do processo. Aí a gente tem aqui um fast-food. O material entra para ser sujo, limpo, e tem algumas coisas que não passam, não recebem uma descontaminação física, e química. A gente passa através do fast-food para a área limpa. Tá? Aí a gente tem aqui um autoclave de porta dupla. Vem o material sujo, é lavado, reciclado, autoclave novamente e entra na área limpa. Então ele está saindo. E aqui nós temos um tanque que eu vou mostrar como ele funciona. As gaiolas, algumas gaiolas são muito grandes. Aí tem que nós pensamos, vai ter uma descontaminação química. Você pega uma gaiola de camundongo, afunda no produto limpo, ela já está limpa, ela está útil de esterilização, passa por debaixo da bancada, da parede e sai do lado. Pode essa gaiola que ela está quase limpa. Tá, pode, olha. Não pode. Aí sai do lado, tá? Então, uma descontaminação química. Então, a gente tentou resolver o problema dessa forma, que as gaiolas eram muito grandes, o nosso espaço não daria para botar um autoclave maior. Então, como nós vamos resolver o problema? As pessoas pararam de pensar, viram as alternativas de trabalho e construíram, então, a infraestrutura necessária para fazer aquela atividade. Aí são os tanques que eu falei, aqui são as áreas de depósito, as áreas, enfim. Tá? E tudo que nós vimos até agora está contido nesses slides. Resumidamente, a gente viu as barreiras primárias, e barreiras. As barreiras primárias protegem o ambiente, as secundárias protegem o ambiente. Entre as primárias a gente tem os equipamentos que pode ser coletivo ou, além disso, nós temos as condutas também podem ter barreiras e a
químico, econômico e risco de acidente. Se tropeçar, cair no fio, é um risco de acidente. E isso tudo, pra quê? Pra proteger quem, gente? O indivíduo. Então, protege. Viu, segurança? Como você falou, é um ato, não sei o que, não sei o que, visa proteger o homem, o laboratório e o material que ele está manipulando. Com isso, a gente chega ao final da aula.